Olá, estudantes de filosofia das segundas séries do ensino médio da escola professora Carolina Sintra da Silveira. Nós vamos hoje tratar um tema que se aproxima de questões sociológicas. O tema é sobre a velhice, e especificamente a velhice na contemporaneidade, a velhice em nossos dias. Quando nós estudamos um pouco sobre a história e a relação do idoso no passado, nós vamos perceber que há sentimentos ambíguos sobre o idoso. O sentimento do próprio idoso, do passado, da antiguidade, que sofria com a perda da vitalidade do corpo, e o sentimento de quem observava o idoso, o sentimento de quem ainda não idoso, mas que observava. Nas culturas da antiguidade, principalmente aquelas culturas que chegaram até nós através de livros, como a cultura judaica, a cultura grega, a cultura romana. Nessas culturas, a pessoa do idoso recebia uma certa honraria, uma certa dignidade. Porque para os antigos, a velhice inaugurava um peso de sabedoria. Tanto que, quando se lê sobre a pessoa do idoso, quando a leitura não é do próprio idoso, é quando é alguém de fora que não participa do peso da idade, a leitura é sempre positiva em relação ao idoso, como alguém experiente, como alguém sábio. Inclusive, no ambiente judeu e no ambiente posterior cristão, há esse espaço para o ancião. Nas igrejas no Novo Testamento, em Israel, o ancião tinha um lugar privilegiado, porque carregava consigo, a partir dos anos, a sabedoria advinda da experiência. Mas, quando o próprio idoso fala sobre si, ou sobre a consequência da idade, a fala já é outra. Há um certo peso na fala do idoso quando fala sobre os seus anos. Existe um texto muito interessante, um texto da cultura judaica, que está escrito no livro do Eclesiastes, que muitos atribuem a Salomão, sobre a característica do velho, a situação do velho, o que ele passa. Essa linguagem é uma linguagem figurativa, metafórica. Eu vou ler para vocês, para a gente refletir um pouquinho. O texto começa assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e se aproximem os dias da velhice, e que dirás, não tenho mais satisfação em meus dias. Logo no início do conselho do escritor, ele já faz o leitor refletir que os dias da velhice são dias difíceis. É importante, ele fala, você lembrar do seu Deus antes que cheguem esses dias, para que quando chegar esses dias, você tenha satisfação suficiente ao lembrar dos tempos bons do passado e da sua relação com Deus, porque nos dias da velhice, os dias da velhice são os dias difíceis. Aí ele continua: antes que a luz do sol, da lua e das estrelas percam o brilho aos teus olhos, e pense que as nuvens carregadas de chuva jamais se afastarão de ti, Quando os guardas da casa caminharem trêmulos,
e os homens fortes andarem encurvados. Quando cessar o trabalho diário dos moedores, por já serem poucos, e os que olham pelas janelas enxergarem apenas sombras e figuras turvas. Quando as portas da rua se fecharem, quando o ruído do moinho diminuir muito e te despertares com o simples canto do pássaro. Olha só, quando você tiver dificuldade de ouvir e de ver, mas mesmo com essa dificuldade você não deixa de ouvir o canto suave dos passos que acabam com o seu sono. Porque na velhice o velho já não tem mais o conforto do sono pesado, qualquer coisa o desperta. Ele fala quando acabar o trabalho diário dos moedores, ou seja, quando você não mais usar a sua boca para triturar, porque os seus dentes, em sua maioria, já caíram. Ele fala de forma metafórica sobre os braços enfraquecidos e as pernas enfraquecidas. O quadro é desolador. A descrição é triste. Então, o velho se enxergava assim. Eu vou continuar um pouco aqui. Quando temeres a altura e te aterrorizares com o perigo das ruas por conta da fragilidade, você não quer mais sair, você não consegue mais, você não tem mais o domínio de si próprio fisicamente e tem medo da altura. Pode ser uma labirintite. Então, o idoso, ele, por absorver doenças, por desenvolver fragilidades, ele começa a não sentir mais o sabor dos dias como sentem os jovens. Aí eu vou para um outro pensador, agora da cultura egípcia. Também na cultura egípcia havia esse espaço para os anciãos, mas diferentemente da judaica, na cultura antiga, a beleza era muito desejada. Então a figura dos moços fortes, das mulheres jovens, eram aí já mais idolatrada do que a do ancião. Mas vamos ouvir o que diz um outro ancião. Agora nós vamos a Ptah-hotep, que é um vizir, ou seja, submisso a um faraó. E ele estava nos tempos da velhice e estava pleiteando a sua aposentadoria. E ele escreve uma carta para o faraó, pedindo permissão ou a sua graça para que Faraó concedesse-lhe a aposentadoria e colocasse o seu filho nas suas atribuições. Mas vamos ouvir Ptah-hotep. Ó soberano, meu Senhor, tendo chegado à velhice, a senilidade desceu, e a debilidade veio, e a incapacidade renova-se. Aquele que passa a noite livre dela encontra-se na infância a cada dia. Os olhos estão débeis, os ouvidos ensurdecidos, as forças físicas perdem-se por causa do cansaço do meu coração, a boca calada não fala. A memória perdida não recorda o ontem. O esqueleto danificou-se por causa da longevidade. O que era bom converteu-se em mal, e todo o gosto perdeu-se. O que faz a senilidade do homem é mal de todos os pontos de vista. As narinas bloqueadas não respiram. É penoso viver. Olha como que ele finaliza. O que faz o envelhecimento, a senilidade, é mal sob qualquer aspecto. Não é bom. Você não consegue respirar direito,
é difícil, é cansativo, é duro viver. Aí ele continua essa carta pedindo ao faraó que lhe aposente, dando espaço ao seu filho. Esses dois autores, tanto o Eclesiastes como o Ptahotep, eles indicam a dificuldade dos anos da velhice. Nós perdemos a virilidade, nós perdemos a saúde e com isso perdemos o encantamento com a vida. Por isso é normal a pessoa do idoso se recolher, porque ele já não tem mais a alegria dos dias por conta das dificuldades que a falta de vigor lhe imprime. Então nós comentamos que na antiguidade o olhar exterior ao idoso era positivo, ou seja, aquele que não era idoso via com admiração a figura dos homens avançados em idade por verem nele a riqueza da experiência e, consequentemente, a sabedoria. Então eles eram honrados por isso. Mas também vemos na mesma antiguidade o próprio idoso falando de sua condição, e a sua fala é negativa por conta da falta de saúde, da falta de energia, da falta de vigor do seu corpo. Só que o nosso propósito de estudo é o envelhecimento na sociedade contemporânea. E principalmente odiernamente, nos nossos dias. Como é o idoso nos nossos dias? Como o idoso se sente? Para poder refletir sobre essa situação, sobre a situação do idoso na contemporaneidade, e principalmente na odiernidade dos nossos dias, eu me apropriei de um texto de uma ex-aluna da nossa escola, isto é, da escola professora Carolina Sintra da Silveira. Essa aluna é a Giovana Oliveira Araújo. Ela hoje cursa psicologia. Então ela fez uma análise sobre o idoso na contemporaneidade para a disciplina de desenvolvimento humano na faculdade Anhanguera. Observe o que ela diz. Dentre as diversas alterações comuns ao se envelhecer, psicologicamente o idoso pode apresentar sentimento de incapacidade e de inutilidade, estresse, depressão diante da nova etapa de desenvolvimento. Alguns traços de mudanças comportamentais podem ser observados, como a diminuição da capacidade de adaptação ao meio social. Preste atenção. Capacidade de adaptação ao meio social. Se você lembrar o texto que lemos do Eclesiastes, ele fala sobre a dificuldade de enfrentar as ruas por conta da fragilidade do seu corpo, a dificuldade de enfrentar a altura por conta dessa mesma fragilidade. E aqui a Giovana, a estudante, ela fala que entre os novos fenômenos comportamentais que esse idoso vivencia hoje é a diminuição da capacidade de adaptação ao meio social. E ela continua. O isolamento, que podem colocar o idoso em um estado de vulnerabilidade social e com uma maior possibilidade para adoecimentos. Olha como o quadro se assemelha. Ela acentua que
essa nova etapa de desenvolvimento que o idoso está a viver, altera o seu quadro emocional, porque ele vai envelhecendo, os seus sentidos vai perdendo a qualidade, vai perdendo a acuidade, não se enxerga mais como antigamente, não se sente mais o gosto, o paladar, não é tão apurado como antigamente, não se ouve mais como nos tempos de jovem. Então ele vai perdendo a qualidade para viver. Os braços não são mais fortes para o trabalho, as pernas também. Tudo fraqueja no idoso, tudo se fragiliza. E por consequência disso ele quer isolar. E hoje é pior, parece que é pior, segundo a narrativa da Giovanna. Por que parece pior? Ela continua. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Alguns traços de mudanças comportamentais podem ser observados, como a diminuição da capacidade de adaptação ao meio social, isolamento, que podem colocar o idoso em um estado de vulnerabilidade social e com uma maior possibilidade para adoecimentos. O desrespeito ao idoso está entre as inúmeras injustiças e exclusões sociais presentes no país. Desprezo, descaso e violência refletem bem o que o brasileiro pensa das pessoas idosas. Diferentemente da antiguidade, Giovanna narra que o idoso na contemporaneidade sofre um desrespeito e um desprezo. Pensa como se acumula o problema no idoso. Naturalmente ele já se sente frágil por conta da sua condição física, porque ele não tem mais os mesmos reflexos, não tem mais a mesma força, virilidade, vigor. Então ele mesmo já percebe a sua fragilidade. E a nossa sociedade, ao invés de acolher, porque antigamente as pessoas entendiam que esse homem tem que ser honrado porque já viveu bastante, e vivendo bastante adquiriu experiência para partilhar e ensinar os mais jovens. Diferentemente dessa característica da antiguidade, a nossa era despreza o idoso e, consequentemente, o que ele aprendeu. E tem uma outra questão, porque além de desprezar o idoso, não levar em conta o seu tempo de experiência e a sua possível sabedoria, o idoso ele não consegue se adequar, além do desprezo, porque a nossa sociedade ela se transforma rapidamente. Antes, as mudanças eram lentas. O mundo não mudava tão rápido como muda em nosso tempo, no século XXI. As pessoas viviam os mesmos comportamentos há séculos. Usavam as mesmas ferramentas de trabalho por séculos. Hoje, as nossas ferramentas de trabalho, elas se tornam obsoletas de ano após ano. Por exemplo, há poucos anos atrás, o telefone que se usava era um telefone fixo. Hoje, quase nenhuma casa mais tem um telefone fixo, porque as casas hoje têm celular. Há alguns anos atrás, o principal aparelho para entreter a família era a televisão. Antes, um pouco mais atrás, era o rádio. Depois foi a televisão. E um pouco mais atrás era o toca-disco. O toca-disco foi substituído pelo rádio, que foi substituído pela televisão, e hoje é o computador. E o computador, a cada ano, se transforma como um celular. E o idoso, por já não ter mais essa qualidade para uma rápida evolução, por conta da sua fragilidade física, por conta da falta de saúde. E quando nós nos sentimos assim,
o nosso intelecto também responde mais devagar. Ele não consegue acompanhar esse movimento. A cultura também, ela se movimenta, ela muda rapidamente. O que era sucesso no ano passado, no ano seguinte já é desprezado. E aí o velho que se apega, que é acostumado com a mudança gradual e lenta, acostumado com isso, ele se apegava às formas culturais, às formas tecnológicas do seu tempo de jovem. E quando ele está em uma sociedade que tudo muda rapidamente, ele não consegue acompanhar. Por isso ele desenvolve um sentimento, usando a expressão da Giovanna, de inutilidade. Por isso ele se percebe ou se entende como incapaz, porque ele não acompanha. Um homem que que esteve no mercado de trabalho em um escritório nos anos 80, se ele entrar em um escritório hoje, ele não vai entender nada. Por quê? Nos anos 80, a ferramenta básica era uma máquina de datilografar. Tudo era mecânico. Hoje, nós estamos no mundo virtual. Se você for também analisar um automóvel, você vai perceber as mudanças. Hoje, está quase a se tornar normal, inclusive em carros populares, o câmbio automático. Antes não. Se você entrar em uma mecânica, você vai ver que a mecânica hoje ela é limpa, porque não é mais nem mecânica que se chama. Nós íamos em uma mecânica quando o carro quebrava, e a mecânica era toda suja de graxa, de óleo, porque realmente os carros eram totalmente mecanizados. Hoje os carros eles são eletrônicos, Inclusive existe, eu falo como leigo, existe o carro com a direção hidráulica e hoje tem o carro com a direção elétrica. Tudo se transforma muito rapidamente. E o idoso, por ter o peso dos anos, não consegue acompanhar essa evolução. E ao invés de ser acolhido, hoje ele é desprezado. O que fazer para mudar esse quadro? A sociedade hoje já não vê o idoso, já não valoriza mais a experiência do idoso, por entender que o nosso tempo, com as suas novidades, não necessita do que o idoso aprendeu lá atrás, porque o mundo já mudou. Nessa era que as pessoas não se apegam a culturas fixas, elas são transitórias, o gosto musical do idoso, por exemplo, não é admirado. O que fazer? No trabalho, o idoso não tem espaço, porque além da perda da habilidade física, ele já não conhece o aparato tecnológico que as empresas dispõem. O que fazer para novamente acolher o idoso e fazê-lo sentir-se pertencente à sociedade, pertencente efetivamente na sociedade? O que fazer? Urge que o Estado desenvolva políticas que coloquem o idoso novamente na vida social. Há outros fazeres que o idoso pode acompanhar. O que falta é, primeiro, a sociedade se conscientizar da importância do idoso. Porque a experiência, por mais que estamos em um mundo diferente dele, nunca é demais. Porque o idoso tem outras experiências. Um exemplo, existem experiências humanas. Não existe
inclusive na academia, a psicologia, que trata das questões, entre outras coisas, das questões emocionais dos indivíduos. E o idoso experimentou essas experiências e pode partilhá-las, contar como ele sobreviveu, o que ele fez. Então a sociedade tem que criar um meio de acolher o idoso e oferecer espaços para que ele possa se sentir útil a partir da experiência que ele tem de vida. O que fazer? O que você tem feito para valorizar o idoso? Você tem valorizado o idoso? O que fazer? E o que fazer começa com o que eu devo fazer. E aí, a partir do que eu devo fazer, de assumir essa responsabilidade, de ter um olhar diferenciado e dar espaços para o idoso, também cobrar que o Estado apresente políticas que possam acolher o idoso e fazê-lo sentir-se novamente como efetivo participante de sua sociedade. Saúde!